nós estivéssemos em um planeta situado em um aglomerado globular, os dias seriam sempre assim, como uma manhã ensolarada. Isso porque o brilho de tantas estrelas juntas impossibilitaria a existência da noite. Em alguns desses aglomerados pode-se encontrar mais de 1 milhão de estrelas. É desse fenômeno curioso que fala a pesquisadora Ana Q. Santos, abordando desde a Via Láctea até galáxias em formação. Falar então sobre aglomerados globulares, pequenos faróis em galáxias distantes. Um evento de formação estelar intenso em uma galáxia irá gerar um conjunto de aglomerados estelares, juntamente com uma população de estrelas que se dispersará pelo campo. Aglomerados estelares são conjuntos gravitacionalmente coesos de milhões de estrelas, e os aglomerados globulares são os aglomerados estelares mais antigos, com mais de 10 bilhões de anos e por volta de 100 mil massas solares. Tanto zero aqui. São relíquias de épocas de violenta formação estelar no universo primordial, sendo marcados dos primórdios das histórias evolutivas da galáxia. Aglomerados globulares são encontrados ao redor de todos os tipos de galáxias e podem ser avistados a grandes distâncias. Nesta palestra, o estudo de aglomerados globulares em galáxias, desde a Via Láctea até as galáxias em formação, será tratado. Quem vai falar para nós hoje será a Ana Leonor Santiago Santos, minha colega do Departamento de Astronomia, que fez o doutorado dela na Universidade de Utrecht, na Holanda, em 2011. De 2011 a 2014, ela foi pós-doc em Oxford, na Inglaterra, e de 2014 a 2015, pós-doc na USP. Desde 2015, é professora e pesquisadora do Departamento de Astronomia do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em 2016, ela ganhou o Prêmio L'Oréal Unesco ABC para Mulheres na Ciência na área de Física. E desde 2018 é membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências. Desenvolve pesquisa e orienta alunos de graduação e pós-graduação na área de formação e evolução de galáxias. Então, muito obrigada por estar aqui conosco e espero que todos gostem. Aproveita. Obrigada pela presença de todos. Obrigada, Dani, ao Beto, que não pode estar aqui, mas que é o grande idealizador e organizador desses eventos, por nos dar a oportunidade de mostrar o que a gente faz, essas pesquisas legais, esses assuntos legais que a gente estuda na universidade para tentar furar um pouco a bolha e mostrar para a sociedade. Talvez seja melhor apagar a luz, acho melhor, porque porque vai ter umas imagens. Pode ser? Assim. Então, o título da minha palestra aqui é Aglomerados Globulares, Pequenos Faróis Brilhantes em Galáxias Distantes. Os aglomerados globulares me acompanham desde a iniciação científica, mais ou menos desde a metade da iniciação científica. E mesmo que eu tenha me afastado um pouco deles, eu nunca deixo de parar de seguir a literatura e orientar alunos nessa área que tanto me fascina. Então, aqui está uma figura, uma imagem de um aglomerado globular na nossa galáxia, na Via Láctea. Ele é chamado M15, depois eu vou mostrar para vocês a localização dele na nossa galáxia. Então, como a Dani mencionou na introdução, os aglomerados globulares são agrupamentos de estrelas mantidas coesas pela força da gravidade. Eles são muito brilhantes, de 100 mil a 1 milhão de massas solares, e quase todas as galáxias vão conter aglomerados globulares. E a formação desses objetos vai acompanhar intensos eventos de formação estelar em galáxias. E eles também podem ser avistados a grandes distâncias, como no centro de um aglomerado de galáxias bem mais distante, aqui o aglomerado de Hidra, a gente enxerga diversos pontinhos, e esses pontinhos são aglomerados globulares. Uma galáxia como essa pode conter 15 mil desses objetos. O que são galáxias? Como aquela que eu mostrei na figura anterior, aquelas duas. São objetos que vão conter, além dos aglomerados globulares, muitas outras populações de estrelas,
juntamente com matéria escura e talvez um buraco negro central, dependendo do tipo de galáxia. Essa aqui é a nossa galáxia, a Via Láctea. Ela contém cerca de 160 globulares conhecidos. Em galáxias, aglomerados globulares estão presentes em números de 0 a 10 em galáxias que a gente chama de anãs, que são galáxias pequenininhas, de dezenas a centenas em galáxias discoidais, como a nossa, e de centenas a milhares em galáxias elípticas, como aquelas que eu mostrei no aglomerado de Hidra. Se a gente pudesse sair da nossa galáxia, a gente acha que a gente veria algo mais ou menos assim, com as nuvens de Magalhães mais ou menos aqui, e a nossa localização é mais ou menos essa, aqui, a localização do Sol. E aqui um esquema da nossa galáxia. A nossa galáxia ela é composta por um disco, na verdade 2 discos de estrelas, um disco espesso, que é composto só de estrelas, e um disco fino de gás e estrelas. Um bojo, essa parte redondinha de estrelas, e um halo, que vai conter os aglomerados globulares, que vão ser feitos de estrelas, e matéria escura, além da população que não pertence a esses objetos aqui. E a gente pode avistar, então, né, no meio dessa população bem difusa, essas fontes brilhantes, esses faróizinhos. Então, vou fazer um parênteses para explicar um pouco de como o universo evolui para a gente poder introduzir um tema, que é o tema da metalicidade. Então, o universo inicial, ele era composto praticamente de hidrogênio, hélio e traços de lítio. Atualmente, depois de evolução estelar e evolução química, a gente tem 1% do resto dos elementos advindos da evolução das estrelas. Então, ferro, carbono, oxigênio e todo o resto da tabela periódica está nesse 1%. E a abundância desses 1% é o que a gente chama de metalicidade na astronomia. Tudo que não é hidrogênio e hélio chama de metal. Isso é um conceito importante para o resto dessa palestra. Então, como é que nascem as estrelas das galáxias? Todas vão nascer a partir de nuvens moleculares que vão virar aglomerações de estrelas e, dependendo das condições do ambiente, elas podem ou não se manter coesas ao longo da evolução. O que são nuvens moleculares? Como essa aqui dessa imagem. São nuvens de hidrogênio frias na forma de moléculas, que podem ou não estar contaminadas de outros elementos. No começo do universo, elas iam ser praticamente hidrogênio e depois elas vão sendo enriquecidas pelas gerações de estrelas que vão se formando. Aqui a gente tem um esqueminha de como é que isso acontece. A gente tem essa região aqui, o meio interestelar, e a partir daqui a gente pode formar estrelas como o Sol, que vão evoluir, vão passar por diversos estágios, vão ejetar partes delas de volta ao meio interestelar e desse material poluído, novas gerações de estrelas vão surgir. Então, a gente vai enriquecendo o conteúdo do universo com mais e mais metais. E a maioria das estrelas, a gente pode dizer que quase todas as estrelas se formam em aglomerações de estrelas que podem vir ou não a virarem aglomerados globulares coesos que vão se manter vivos até o presente. Então, as estrelas
nascem, evoluem, elas ejetam matéria no meio interestelar, novas estrelas nascem a partir desse material enriquecido. Então, no início do universo, a gente tem praticamente 0% de metais, daí a gente tem um enriquecimento químico, vai aumentando a metalicidade e hoje a gente tem populações estelares pobres, que eu vou representar no restante dessa palestra em azul, pobres em metais, a ricas em metais, que eu vou representar pela cor vermelha, e a verde, a intermediária. Aqui tem uma imagem que está revolucionando o entendimento da nossa galáxia, que foi feita pelo satélite Gaia e saiu o ano passado. A gente tem aqui, cada pontinho azul é um aglomerado globular da nossa galáxia. E os pontinhos vermelhos são galáxias anãs que estão orbitando a nossa galáxia, galáxias satélites. Nessa outra imagem, que é a mesma imagem, mas ela contém esses risquinhos, a gente vai ter o caminho dos aglomerados globulares da nossa galáxia nos próximos 10 milhões de anos, em azul, e em vermelho o caminho das galáxias anãs nos próximos 100 milhões de anos. Então, a pequena nuvem de Magalhães está aqui e a grande está aqui. Ela vai ir para essa direção e o aglomerado globular que está próximo a ela vai na outra direção. Então, eles não estão na mesma localização, ele é só um efeito de projeção. E aqui estão localizados dois globulares que eu vou falar mais adiante. Esse aqui é o M15 do começo, a primeira imagem que eu mostrei. Esse aqui, então, o M15, que também tem outro nome aqui, e o NGC 6528. O M15 é um aglomerado pobre em metais, azul, e esse outro rico em metais. Essa aqui é a distribuição de metalicidades dos aglomerados globulares da nossa galáxia. Ela está em dois modos, um pobre em metal e outro rico em metais, e poucos na região de metalicidade intermediária. E sobre as idades, como é que a gente sabe a idade deles? A gente mede através de espectros e técnicas de fotometria com imagens. A idade a gente tem que, eles devem ter da ordem de 10 bilhões de anos, podendo ter um pouco mais ou um pouco menos, mas as barras de erro são da ordem de 2 bilhões de anos, então não dá para diferenciar se eles têm idades diferentes com as tecnologias atuais que a gente possui. Talvez isso melhore com a próxima geração de telescópios, mas temos que esperar. Por enquanto, a gente não pode diferenciar a idade deles. Então, a gente vai saber diferenciar as idades e o conteúdo metálico desses objetos, por exemplo, tirando espectros, aqui espectros integrados de diferentes tipos de globulares. Esse aqui é um velho e pobre em metais, um velho e rico em metais, e esse aqui tem uma idade intermediária e metalicidade também intermediária, que é o fluxo contra o comprimento de onda. Então, a gente vai e compara as larguras equivalentes dessas linhas com modelos e tenta, então, inferir idades e metalicidades. Então, vamos focar nessa regiãozinha das nuvens de Magalhães. Então, a pequena e a grande nuvens de Magalhães, elas já estão em interação com a nossa galáxia e existem evidências que uma já passou no meio da outra. E tem uma ponte ligando elas. Então, existem vários aglomerados estelares nas nuvens, alguns globulares velhos e outros
um tanto quanto mais jovens que esses globulares velhos. E aqui eu boto o 47 Tucano, que é um aglomerado globular velho da nossa galáxia, que está na mesma região ali em projeção. E ele é rico em metais. Daí a gente tem esse aqui, que tem 5 bilhões de anos, e também é rico em metais, pertence ao modo vermelho. E esse aqui, nessa região aqui que não dá para ver, mas fazendo um zoom com o telescópio espacial Hubble, a gente consegue observar as estrelas individuais dele. E ele pertence ao modo rico, pobre em metal. Também temos outros aqui mais jovens em formação. Essa aqui é a nebulosa de Tarântula, que tem de 3 a 10 milhões de anos. É uma região de formação estelar. E essa outra região aqui, que é um pouco mais velha, mas em termos astronômicos, comparando com os globulares, 5 milhões de anos é bem mais jovem. E essa outra região aqui, de 100 milhões de anos. Então, essas são as nossas vizinhas nuvens de Magalhães. Se a gente pega a maior parte dos aglomerados globulares da nossa galáxia e faz um gráfico contra a idade e a metalicidade deles, são esses pontinhos aqui. E a gente vê que eles, a parte dos pobre em metais se comporta mais próximo dos modelos de galáxias anãs. Então, eles têm alguma coisa a ver com a formação de galáxias anãs. Enquanto que os mais ricos em metal, esses aqui, eles vão eles não vão estar próximos desses modelos das nuvens, das galáxias anãs satélites. Então, isso sugere que os globulares pobres em metais foram roubados de galáxias anãs. Vamos olhar também para essa outra regiãozinha, que tem uma outra galáxia anã, chamada anã de Fornax. Essa anã de Fornax, ela está aqui. Ela pode parecer uma galáxia bem assim, sem graça. Ela parece uma nuvem que não dá para ver nada, mas ela é muito interessante e ela tem alguns globulares ligados a ela. Esses pontinhos aqui, observados com o telescópio espacial Hubble, a gente consegue ver as estrelas individuais deles. E essa galáxia é bem interessante, porque se a gente colocar, muitos artigos têm saído colocando ela no começo do universo para ver qual tipo de galáxia a gente vai observar, se a gente for bem fundo no começo do universo, como é que essa galáxia se pareceria há 12 bilhões de anos atrás. Então, a gente tenta fazer simulações para ver como é que a gente pega objetos como esse em informação. E o que é interessante dessa galáxia é que os globulares, eles são mais pobres em metal, esse histograma vermelho, do que a população de estrelas da galáxia ela mesma. Então, é difícil de explicar isso. Será que eles nasceram antes da galáxia? E agora vamos focar nessa outra parte aqui, que é mais para a parte interna da nossa galáxia, na região chamada da anã de Sagitários. Essa galáxia aqui, tá, é uma galáxia em processo de destruição. Então, dá para observar pedaços dela, que têm as mesmas características e a mesma dinâmica, e também o núcleo dela. E o núcleo dela é um aglomerado globular que já pertence à nossa galáxia, que é o aglomerado M54, que muitos estudos dizem
ser uma grande evidência da canibalização de objetos pela nossa galáxia. Então, aqui está uma simulaçãozinha mostrando a órbita que essa anã de Sagitários teve ao longo do tempo. Então, um pouco sobre as distâncias que a gente viu até agora. A gente saiu da nossa galáxia e viu algumas galaxinhas anãs. Então, distância do Sol ao centro da galáxia, em torno de 27 mil anos-luz. Da galáxia anã de Sagitários até nós, 66 mil anos-luz. As nuvens de Magalhães, de 160 a 200 mil anos-luz. E a anã de Fornax, 460 mil anos-luz. Vamos, então, sair da nossa galáxia e olhar o grupo que ela pertence. Porque as galáxias, a maioria delas não está isolada, ela tem uma vizinhança. E as nossas vizinhas são a galáxia de Andrômeda e a galáxia do Triângulo e as suas respectivas satélites. Então, aqui está o centro da nossa galáxia, a galáxia de Andrômeda e a galáxia do Triângulo. E um monte de outras galaxinhas pequenininhas que estão em volta delas. A galáxia de Andrômeda, também chamada no M31, ela possui também um monte de globulares, mais facilmente observáveis do que os nossos, porque a gente está dentro de uma galáxia e tem partes que a gente não consegue observar. E, diferentemente da nossa galáxia, os globulares da M31, da Andrômeda, têm bastante de metalicidade intermediária, bastante verdes. Então, tem os aglomerados do halo, da M31, eles são esses picos cinza, e os do disco, esse em vermelho. Então, tem uma diferença aí na química dos globulares da nossa vizinha. E aqui está um deles, o G1, observado com o Hubble, desse pico intermediário, desse pico verde. E a localização do G1, aqui, esse pontinho. E a galáxia de Andrômeda e a galáxia do Triângulo, elas estão em interação. Então, aqui está o centrinho, tá, daquela galáxia de Andrômeda e o centrinho da Triângulo. E tem uma ponte entre elas. Isso são estrelas, densidade de estrelas, mais estrelas para cá, menos para cá. Isso a gente só consegue se a gente observa para níveis muito profundos, se a gente observa muito e muito tempo coletando fótons desses objetos. Semana passada saiu um artigo na revista Nature mostrando os aglomerados globulares de Andrômeda. Então, aqui está uma imagem de Andrômeda e da Triângulo. A gente consegue ver várias plumas de estrelas em volta delas. E cada pontinho aqui é um globular. Aqui estão os globulares em azul, estão os que estão se movendo para próximo de nós e os para longe da gente. Então, esses autores aqui, o Doug McKay e colaboradores, eles estudaram as velocidades desses objetos e eles conseguiram ligar cada um desses pontinhos às diferentes plumas, que são basicamente pedaços de galáxias destruídas, como a anã de Sagitários, na nossa galáxia, e eles indicam que Andrômeda engoliu pelo menos 2 grandes galáxias e seus globulares. Uma parte
deles veio então de um evento de destruição ocorrido de 10 a 12 bilhões de anos, e outra parte veio de eventos mais recentes. Então, voltando para as distâncias. A galáxia de Andrômeda está a 2,6 milhões de anos-luz e a do Triângulo 2,7. Vamos então olhar um pouco de galáxias mais distantes ainda. A galáxia elíptica mais próxima, gigante, de nós é a Centaurus A, que está a 13 milhões de anos-luz. Ela contém cerca de 2.000 aglomerados globulares. Depois a gente tem, por exemplo, a NGC 3115, que é uma galáxia disco, que contém cerca de 1.000 e está a 32 milhões de anos-luz. Daí a gente tem a M87, que ficou famosa esse ano, por ser aquela galáxia na qual tiraram a primeira foto de um buraco negro. Ela tem cerca de 14.000 aglomerados globulares e ela está a 54 milhões de anos-luz de distância. Voltando então para aquela segunda imagem que eu mostrei para vocês, a NGC 3311 e a 3309, que contém um monte de globulares, nessa imagem bem profunda, no centro do aglomerado de Hidra, a 150 milhões de anos-luz. E esse aglomerado de galáxias, o Abell 1689, a 2 bilhões de anos-luz de nós, e tem cerca de 160 mil globulares estimados. Essa é a galáxia central, e daí nessa porçãozinha, fazendo um zoom, a gente vê diversos pontinhos, são os globulares. Então vamos ver um pouco das propriedades desses sistemas de globulares, juntamente com as galáxias hospedeiras, porque aqui a ideia é que a gente use os globulares para entender a evolução das galáxias hospedeiras. Então, o que a gente tem é que galáxias de baixo brilho, elas têm quase que exclusivamente aglomerados azuis. Nesse gráfico, a gente tem a distribuição em cor, que como as galáxias estão muito distantes, a gente não consegue tirar espectro individual de cada globular, porque não nos dão tempo nos telescópios para fazer isso, porque é muito caro, a gente precisa observar às vezes 10 horas num telescópio de 10 metros, e mesmo assim os resultados não ficam tão melhores do que observando com imagens em várias bandas do espectro eletromagnético. Então, a gente tenta fazer imageamento em várias cores, e a gente pode, por exemplo, fazer essa distribuição em cor. E o que a gente vê aqui, a gente tem cada curva aqui, é um conjunto de galáxias com uma dada luminosidade. As daqui são as de mais baixa luminosidade e vai aumentando a luminosidade, de acordo com essa legenda aqui. Então, o que a gente pode ver é que as galáxias de baixo brilho, elas têm quase que exclusivamente aglomerados globulares azuis, e as mais brilhantes, elas têm 2 picos, tanto o pico vermelho quanto azul, como na nossa galáxia. E uma outra correlação interessante é que se a gente olha a massa total nesse eixo aqui de aglomerados globulares e compara com a massa em estrelas na galáxia hospedeira, ou a massa total, que vai incluir também a matéria escura, a gente vê que sistemas de globulares, eles estão conectados com essas propriedades de massa das hospedeiras. E existe uma relação direta, linear, da massa dos inglobulares com a matéria escura da galáxia onde eles estão gravitacionalmente ligados. E nem tanta correlação quando a gente olha só para a matéria estelar, para a matéria bariônica.
Então, a gente pode falar um pouco agora de cenários de formação desse tipo de galáxia massiva. O que a gente acredita nos cenários mais aceitos de formação de galáxias atuais é que as galáxias massivas, elas se formaram em duas fases. Uma fase primordial, que aconteceu muito rápido, há muito tempo atrás, que formou-se uma sementinha vermelha, bem metálica. Após essa formação dessa sementinha, a gente tem uma segunda fase, uma fase que que essas galáxias começam a acretar as galaxinhas pequenininhas que estão em volta delas. E essas galaxinhas pequenininhas, elas vão ser mais azuis, então elas acabam tendo uma parte central mais vermelha e uma parte externa, um envelope externo mais azul. E aqui a gente tem uma simulação mostrando o que resta de galáxias dessa segunda fase de formação de acreções. Se a gente deixa coalescer, a gente acaba com uma galáxia bem comportada assim. Isso aqui parece bastante o que a gente vê em volta da galáxia de Andrômeda, aquelas plumas. E a gente quer entender como é que essa primeira parte aqui, essa sementinha se formou. Daí a gente tem a gente pode olhar para galáxias chamadas relíquias, que a gente está estudando ali no grupo de extragaláctica, como a NGC 1277, que é bem distante, ela está localizada no aglomerado de Perseus, que enquanto a maioria das galáxias da massa dela vão ter duas populações de aglomerados globulares azuis e vermelhos, ela tem praticamente só aglomerados vermelhos. Isso é um indicativo bem forte, além de outros, que ela é uma galáxia relíquia. Porque o que acontece é que galáxias da massa dela devem ter duas populações, uma azul e uma vermelha. A primeira população veio de uma fase sementinha, que é vermelha, e a segunda população azul veio de uma fase de acreções, de canibalismo. E no universo atual, será que a gente ainda consegue ver aglomerados globulares se formando? Então, existem fortes indícios que não exatamente aglomerados globulares, mas objetos que a gente acha que vão, depois de bilhões de anos, coalescer para aglomerados globulares, se formando em colisões de galáxias, como, por exemplo, essa aqui, que são a galáxia de Antena. Então, a gente tem essas regiões aqui, são aglomerados supermassivos que estão se formando ali, mas eles são bem ricos em metais. Então, eles não vão ser aqueles globulares azuis que a gente vê no halo da nossa galáxia. Eles são bem diferentes, porque é um outro ambiente. O ambiente que está formando isso é no universo atual, e aqueles outros mais antigos se formaram há 10 bilhões de anos. Então, talvez lá o universo era mesmo bem diferente. Talvez não, com certeza. Aqui é um outro exemplo de uma outra galáxia chamada Jellyfish, uma galáxia mãe d'água, que ela, quando cai num aglomerado de galáxias que contém muito gás, ela vai sofrer um efeito de pressão de arraste, uma espécie de vento, que vai arrancar as partes internas dela que tem gás. E, devido a essa pressão com o meio intraaglomerado, vai haver formação estelar em caudas. E talvez alguns desses pontinhos aqui venham a coalescer e virar aglomerados globulares. Algumas suposições de alguns artigos que apareceram nos últimos anos. Então, algumas considerações.
Os aglomerados globulares são, então, pontinhos brilhantes em galáxias e quase todas as galáxias os contêm. Galáxias grandes, elas vão crescendo, acumulando em volta delas galaxinhas pequenas. E os AGs que sobrevivem a esses eventos vão servir de faróis para a gente estudar a história da galáxia grande que vai os hospedar depois. Uma coisa que eu esqueci de falar no começo é que as galáxias, eu falei até que elas contêm matéria escura, que é a maior parte da massa delas. Mas os globulares não contêm matéria escura, pelo menos até onde a gente sabe. Então, uma das grandes questões é entender se um dia esses globulares tiveram matéria escura. E se sim, como é que eles perderam. E eu queria terminar falando do porquê estudar astronomia e porquê que existem muitas aplicações não exatamente diretas da ciência básica, mas o que a gente precisa construir para entender o universo distante, ela acaba tendo muitos spin-offs para a sociedade. E tem esse livro que saiu esse ano, e tem uma versão em português, de todas as aplicações que a astronomia deu para a sociedade, da medicina ao Wi-Fi. Quem vive sem Wi-Fi hoje, a gente deve isso em grande parte à astronomia. Os astrônomos trabalhando no comprimento de onda do rádio. Então, vamos terminar vendo essa frase aqui do Prêmio Nobel, já que a gente está na semana do Prêmio Nobel de Química de 99. Preservar o conhecimento é fácil, transferir o conhecimento também é fácil, mas produzir novo conhecimento não é fácil nem rentável a curto prazo. Pesquisa básica revela-se rentável a longuíssimo prazo e tão significativa é uma força que enriquece a cultura e qualquer sociedade com razão e verdade fundamental. Então, um recado do universo escrito com letras de galáxias: ciência não é gasto, é investimento, ciência gera desenvolvimento. Obrigada. E aí, gostou desse Simplifísica? Para assistir este e outros programas, basta acessar youtube.com/urgstv e escolher o programa que você deseja. Até lá!